O programa Gente da Gente está no ar. Com vocês, Cláudio de Bulhões, agradecendo essa audiência que nós sempre tivemos com vocês, meus telespectadores. Porque esse vídeo passa na TV Assembleia de Alagoas, passa na TV Gente da Gente, e nós aproveitamos os áudios e passamos em nossos podcasts no site claudiadebulhões.com.br, que é o site do Grupo de Comunicação Cultural Gente da Gente. Mário, como é bom eu ter você para explicar tudo, porque você é um especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Você é o professor titular de cirurgia da UFAL e do SESPAC. É um prazer ter você, Mário. Prazer eu estar aqui com uma amiga querida, que é o meu melhor currículo, esse é seu amigo. Olha, quando você fala essas coisas, eu fico assim muito emocionada, porque quem falou essas palavras foi o professor Dr. Mário Jucá. Mas não pense ele que eu estou aqui só para chamar ele de professor, doutor. Nós vamos lhe explorar, não é, meu telespectador? Olha, o mundo ficou numa comoção quando o Papa Francisco apresentou um quadro e teve que ser internado. Explica um pouco para nós essa internação. Pois é, o quadro dele foi um quadro de diverticulite. As pessoas às vezes perguntam o que é diverticulite. O divertículo é um saquinho que se projeta da mucosa pelo orifício onde os vasos que irrigam o colo entram na parede. Então, quando a pressão está aumentada dentro do colo, esse saquinho sai e forma vários saquinhos no intestino, que a gente chama de divertículos. O Papa, na sua grande sabedoria, que é um homem sábio, poucas pessoas têm tanta sabedoria como o Papa Francisco, ele fez a pregação e em seguida saiu, quer dizer, já estava tudo combinado para ele ir para o hospital. Né? Ele foi para o hospital com esse quadro de diverticulite que estava controlada e foi feita uma ressecção, quer dizer, uma retirada de um segmento do colo onde tinham mais divertículos e ele teve uma recuperação assim inigualável. Foi muito boa a recuperação para uma cirurgia controlada. Você veja que foi tudo tão programado que se ele tivesse sido operado na emergência, invariavelmente a cirurgia de emergência leva à chamada bolsinha, que é aquela colostomia. Isso. E fica o intestino funcionando pela parede abdominal. Então, Cláudia, é uma pessoa muito sábia, como eu estava dizendo, e ele marcou tudo. Então, teve um resultado muito bom. Poderia ter um resultado diferente? Certamente. Ele poderia ter tido uma complicação da cirurgia, que é a abertura de um pedacinho da costura, que a gente chama de anastomose. Então, uma aberturazinha pequena que tenha, passa fezes, e essas fezes contaminam a cavidade, e é uma catástrofe. A gente até chama de catástrofe abdominal. Mas correu tudo bem, ele voltou rapidamente às suas atividades, e isso daí mostrou que a qualidade da abordagem foi uma qualidade muito boa no hospital de referência na Itália. O professor Mário, quando a gente fala no Papa Francisco, todo o mundo fala com respeito pela maneira que ele é e como ele se comporta. Mas eu vou pedir uma informação que os leigos querem saber.
Eu tenho colo de útero, não é isso? Eu tenho colo também do intestino? Todos nós, né, humanos, temos o colo do intestino. A mulher, como sempre, é mais, né? Ela tem o colo do útero, que é a entrada para o útero, é o colo do útero. Então só tem na mulher. O homem não tem. Não tem útero, não tem colo do útero. Mas todos nós temos o colo intestinal. Então o colo é aquele segmento que sobe, que a gente chama de ascendente, um segmento que fica no meio, que parece assim uma corda, que é o transverso, e um descendente, que depois continua como reto. Então, esses segmentos todos nós temos. E é muito bom. Funciona bem, a gente consegue ter uma boa vida se a gente tem o intestino funcionando bem. Né? Professor, essa parte voltemos para a parte do intestino, não é? Temos o intestino grosso e o outro qual é, professor? O intestino delgado, né? Quer dizer, seria o fino, delgado. Sim. O grosso, são os cólons e o reto. E o intestino delgado, que é aquele monte de alcinha que a gente tem, aquelas alcinhas dobradas, aquelas alças mais finas, que formam desde que sai no estômago até quando ele se encontra no ilho, né, o ilho terminal com o colo. Tudo aquilo é intestino. Delgado. Delgado. E o grosso? O grosso, como eu falei, é o ascendente, o transverso, o descendente e o reto. Quando o professor fala em reto, é o ânus. Não. O ânus é só aquela areazinha de saída do intestino, aquela parte externa com aquela contraçãozinha de abertura e fechamento. Ali é o ânus. Certo. A partir do ânus, ele continua com o reto, que é aquele segmentozinho de 15 centímetros que se liga do ânus ao colo descendente, sigmoide. É porque eu vou ter que lhe perguntar, porque para você isso é muito simples. Você vive 24 horas por isso. Mas sim, para mim e para os meus telespectadores, a gente não sabe nem o que é isso. Certo. Só sabe quando está, vamos dizer assim, quando o médico diz que não está bom ou que está bom. É verdade. Professor, essa diverticulite, acho que chama doença, não é? Diverticulite. A diverticulite é mais frequente em homens ou em mulheres? É igual, tanto no homens como em mulheres. Alguns estudos dizem que é mais frequente em mulher, outros até que são mais frequentes em homens. Na realidade, a palavra, Cláudia, ela já define, né? O divertículo é como eu falei, é aquela bolsinha de mucosa que se projeta no orifíciozinho onde entram os vasos que nutrem a parede do intestino. Então, ele se projeta ali quando a pressão dentro do intestino está aumentada. O que é que causa mais aumento dessa pressão? A constipação intestinal. Então, o divertículo sai... Constipação intestinal é prisão de ventre. É, a prisão de ventre. Tá. Esse divertículozinho sai, e quando ele inflama, que é o it quer dizer inflamação. Quando ele inflama, esse divertículo se chama de diverticulite. É um divertículo inflamado. Vários inflamam. O lugar mais frequente é esse mesmo, é no colo, no final do colo, no sigmoide. Então, essa complicação que houve com o Papa Francisco foi muito bem controlada. Até nesse momento, eu
eu aproveito essa oportunidade para parabenizar a equipe médica. A gente sabe que a gente está sendo ouvido por várias pessoas, né, italianos e pessoal da diplomacia que pode estar assistindo No também. mundo todo. O mundo todo, e a gente aproveita para parabenizar. A gente tem que, como diz o caboclo, tirar o chapéu. Foram muito precisos. O professor, quando fala de diverticulite, eu creio que você até falou no início, assim, são vários carocinhos, né? Vários saquinhos, como a gente chama. Saquinho. Né? São saquinhos e, assim, centenas. Ficam centenas de saquinhos. Onde tem um vasinho entrando para nutrir o colo, sai um. Então, inúmeros. Né? E, às vezes, 1 ou 2 ou 3 que inflamam, dão a diverticulite. E aí, quando esse segmento, que a gente chama segmento do colo, que está com os divertículos inflamados, ele precisa ser retirado. A gente chama de ressecção. A gente resseca um segmento, a gente tira aquele segmento do colo que está com inflamação. Como eu falei, essa inflamação se rompe na cavidade abdominal, causa uma catástrofe, que é chamada peritonite fecal, quer dizer, o peritônio fica todo cheio de fezes, e isso causa uma catástrofe dentro do organismo. É verdade. Agora, por que a gente, e quando é que a gente está, assim, mais propícia, ou propício, a ter esses diverticulites? Posso chamar assim, né? Os carocinhos, esses diverticulites. Olha, Cláudia, assim como falei, a constipação leva ao divertículo. E assim, ninguém pode dizer a Cláudia vai ter diverticulite e o Mário tem divertículo e não vai ter. Isso não é possível. É possível. Peraí, professor. Sim. Peraí. Então, todo mundo tem diverticulite? Tem divertículos? Não. Todo mundo não. A maioria das pessoas idosas tem, em 80% das vezes. Mas tem 20% que não tem. É idoso e não tem. E agora, tem pessoas que têm e não inflamam, não é isso? Tem e nunca inflamam. Ficam lá o resto da vida e não dá problema. E tem outros que têm e inflamam, às vezes, até mais jovem, com 50 e poucos anos, 60, já está inflamando. E aí tem vários quadros de dor, aquela dor persistente, tem febre, e fica num incômodo muito grande, porque toda vez que evacua, incomoda. Hein? A dor é na barriga? A dor é na barriga do lado esquerdo, acima da virilha. Certo. Não, porque a gente tem que perguntar tudo, né, meu professor? Lógico. Perguntar tudo. Então, as pessoas, quando tiverem dor do lado esquerdo, tem que pesquisar para ver se os divertículos não estão inflamados, não é isso, professor? Antes procura pesquisar se tem divertículo, né? Entendi. E se eles estiverem presentes, se houve inflamação. Para isso, a gente conta com um exame que é muito bom, é o exame de escolha para avaliação de diverticulite, que é a tomografia computadorizada do abdômen. Muito bom. E tem a colonoscopia também, né? Não, a colonoscopia a gente não faz na suspeita de diverticulite. Porque quando o divertículo está inflamado, ele fica mais vulnerável a romper. E como a colonoscopia você faz injetando ar, você pode propiciar o rompimento desse divertículo. Professor, e a computadorizada é o exame de escolha. Como é que o senhor falou? É o exame de escolha para avaliação. Exame de escolha é por quê? Porque é o que os médicos escolhem?
Não, é o exame, vamos dizer assim, mais indicado. Aí a gente chama de exame de escolha. É o exame mais indicado para avaliação de uma diverticulite, é a tomografia computadorizada do abdômen. Aí, e é por cima da barriga. É. Ou entra alguma coisa? Não, é só mesmo raio-x. Certo. O professor, eu quero saber tudo. Para É. mim, raio-x era só daquele aparelho de raio-x. Tudo, a tomografia também chama raio-x? Os raios que formam a imagem da tomografia é os mesmos raios que formam aquela radiografia do tórax, do abdômen, são os raios X. A ressonância magnética já é outro processo, não é por raio-x, né? Entendi. É por um outro processo, mas a tomografia é por raio-x. Professor, então, para ser um médico bom, como o senhor o é, né, Bondade. a pessoa tem que, o médico tem que entender para fazer a leitura também da radiografia. Não é só Sim. aquilo que vem escrito. Não, aquele negócio de ver escrito não funciona para a gente, não. A gente tem que ver cada chapa, como é que tá, porque às vezes a gente consegue ver um pouquinho além, como especialista, a gente consegue ver um detalhezinho que às vezes é colocado de uma forma geral no laudo, e a gente consegue ver o segmento, a quantidade, tudo isso. É muito bom. Aí a minha pergunta de leiga é a seguinte: quando a gente está com prisão de ventre ou enfesado, não é a Uhum. mesma coisa? É. Por isso que Quem diz, gosta muito disso é o Ricardo Nogueira. Enfesado é cheio de fezes. Eu digo, tá bom. é por isso que a gente fica de mau humor, porque não diz que a gente está enfesado? Se É, está enfesado, não é? é, Aí, é, o enfesamento, digamos assim, o sim. enfesamento ou a prisão de ventre, ele é formado pelos divertículos ou pela dificuldade de saída que os divertículos oferecem para as fezes? Não. Assim, a formação dos divertículos está relacionada, na maioria das vezes, com a prisão de ventre. Mas a prisão de ventre não tem nada a ver com os divertículos. A prisão de ventre é uma dificuldade que os cólons têm de esvaziar as fezes que estão dentro. Então, quando existe essa dificuldade de esvaziamento, a gente chama de prisão de ventre. Entendi. Ou constipação intestinal. Exatamente. Por isso que aconselham, até nesse caso, que a pessoa tenha uma alimentação diferenciada, com bastante fibra. É isso, professor? Por causa disso? A orientação básica é uma alimentação rica em fibras e tomar bastante água. Porque se você come fibra e você não toma muita água, você também não tem o esvaziamento. Eu digo sempre, a água é o combustível do intestino. Então, você quer chegar até o Recife, bota gasolina. E você quer ficar bem com o intestino, tome bastante água. É o combustível. E, e eu li, sabe, estou até aqui com ele para poder saber conversar com o professor o seguinte: o quadro de infecção e fibrose local é a mesma coisa que diverticulite? Não. Caso de infecção e fibrose local, que é o Não. endurecimento pela cicatrização dos tecidos. Não. É outra coisa. Quando o organismo tem uma inflamação, uma infecção, ele resolve aquele quadro por cicatrização. Mesmo que você levar um corte, o corte vai ficar ali e ele vai se resolver, aquele corte, por cicatrização. É um processo natural. Então, porque me falaram assim, não, Cláudia, a gente quando tem
complicações da diverticulite, né? A pessoa pode dissolver isso, a própria pessoa com alimentação, ou isso é utopia? Não, a inflamação em qualquer lugar, ela pode regredir, né? Você pode ter uma diverticulite, você pode ter uma amidalite, você pode ter uma conjuntivite, e tudo isso regredir, a inflamação regride. Então, a diverticulite pode regredir, com cuidados. A gente está com um exemplo aí bem próximo de cuidados que são tomados na diverticulite sem precisar de cirurgia. Olha, professor, eu fico entusiasmadíssima quando eu converso com você, com a sua maneira simplória de passar o conhecimento. Sem muito, assim, entremeios, sem muito, assim... Você fala e a gente entende. E você não acha que a gente está perguntando bobagem. Não. Porque pode parecer bobagem para quem sabe tanto quanto é um médico, um professor como o senhor. Mas para nós leigos, nós temos que saber tudo. Isso. Não é? Isso é importante, E outra coisa, não ir só no diagnóstico do Google. É o Dr. Google. Dr. Google. Me permite, tem até uma historinha não. O médico colocou na porta assim: se você vem aqui para confirmar o diagnóstico do Google, pode voltar. É verdade. Eles, mas invariavelmente, quando a pessoa vai, já pesquisou. Eu nem faço mais questão. Deixa a pessoa ler, é bom que ela sabe o que tem. Mas isso é porque você é uma pessoa sábia e sabe que isso não vai alterar o respeito que a pessoa vai ter por você, né? Isso. Agora, professor, já ficamos doutores em diverticulite. Agora, vamos conversar um pouco sobre o que o nosso presidente Bolsonaro tem e teve, certo? Ele quando foi o presidente Bolsonaro, quando é candidato, ele sofreu um atentado que, com uma faca, que o bispo, o nome do homem era bispo, não que ele fosse bispo, viu, meu telespectador? Que o bispo, Adélio Bispo, esfaqueou ele com uma faca de 30 centímetros, certo? E ele foi atingido na barriga, atingida a reunião do intestino, sendo operado, ficou algum tempo com a bolsa de colostomia. Eu, quando falei que eu ia conversar com o professor sobre a diverticulite, aí fizeram assim: aproveita, Cláudia, e pergunta alguma coisa sobre a bolsa de colostomia que o presidente Bolsonaro utilizou e por que ele agora estava sentindo refluxo ou soluço, e se tem algo a ver. Não. Ele usou por um período a bolsa e depois ele refez o trânsito. Tirou a bolsa, né? Foi em 2018 que ele foi esfaqueado, depois ele foi acompanhado por uma equipe médica de São Paulo, o Dr. Macedo, Antônio Luiz Vasconcelos Macedo, um cara muito amigo, muito querido, e ele voltou a ter uma vida natural. Só que a complicação mais frequente depois de uma cirurgia abdominal é a formação de aderências, que são o intestino juntando uma parte com a outra, e forma um bloqueio, que a gente chama de aderência. E, infelizmente, essas aderências, elas... aderência é como uma gruda. Compra um livro que a folha não abre. Isso, aquela aderência, aquela gruda, fica grudado um pedaço com o outro.
Isso, né? Aí, assim. Esses pedaços que ficaram grudados, de um pedaço do intestino com o outro, ele começou a ter cólica, agora, recentemente. Infelizmente, a complicação mais frequente que se espera num pós-operatório, seja ele 2018, 2019, 2020, é a obstrução intestinal. E aí se começou a dizer, ó, o presidente está com obstrução intestinal, o presidente está com obstrução intestinal, e na realidade ele tem um quadro que a gente chama de suboclusão. O que seria a suboclusão? Suboclusão, quer dizer, é uma coisa antes, menor do que a oclusão, de que a obstrução. Por quê? Porque quando oclui totalmente, invariavelmente pode ser aqui, ali ou alhures, o quadro é cirúrgico. E ele teve a felicidade de ser abordado por uma equipe extremamente competente, que inclusive trasladou ele de Brasília para São Paulo, para ser melhor assistido por essa equipe, no Hospital Vila Nova está, e colocaram só uma sonda no nariz, hidratação e repouso intestinal. Quando a sonda fica no nariz, ela faz com que a secreção que é produzida no intestino saia pela sonda e não saia pelo intestino. Então, o intestino fica em repouso. Né? Que maravilha! É maravilha. Ele está nessa situação, sendo hidratado com a sonda. Vocês já viram várias fotografias na internet em que você vê um tubinho saindo pelo nariz, aquilo é uma sonda. E, felizmente, graças a Deus, esse homem tem evoluído de uma forma satisfatória. Então, o que seria a evolução de uma forma satisfatória? Ele está respondendo esse tratamento clínico sem a necessidade de uma cirurgia de emergência, uma cirurgia às carreiras, como a gente chama. Pode vir a ser necessário uma cirurgia no futuro? Certamente pode. A gente não vai... Só Deus é que sabe o futuro. Mas pode ser necessário. A experiência em cirurgia diz que pode ser necessário. Mas eu tenho a impressão, isso é uma coisa pessoal, é uma impressão, uma ilação, que ele vai evoluir bem, ele vai sair desse quadro sem a necessidade cirúrgica. Isso é muito bom. O Brasil... Ele também está em descanso. Se é que a cabeça dele descansa, né? Muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade, ele está, vamos dizer assim, com aquela equipe que ele confia ao redor dele, e que ele, como ser humano, ele fique logo bom, mas descanse. É esse o pedido que vai daqui da minha entrevista. Ótimo. Ele descanse, porque as pessoas vai ficando muito irritada com tudo, quando tem, principalmente ele, que eu digo assim, com todo respeito, eu digo para ele que ele é um animal forte. Uma pessoa que passou já por 3 cirurgias, por causa da facada, ele é um animal muito forte, independente de qualquer posicionamento. Nós não podemos negar isso. Agora, professor, e esse soluço que ele estava tendo? Isso é oriundo do sistema nervoso ou do quadro? Do quadro. Quando o intestino para, não é? E já está obstruído, no caso, eu chamo de suboclusão, então ele junta muito gás dentro. E a formação muito grande de gás, ela estimula um nervinho que a gente tem, no nível do diafragma, e dá essa contração intermitente do diafragma, que nada mais é do que o soluço. É uma contraçãozinha, contrai e para, contrai e para. Coisinha chata é o tal do soluço. É, muito desconfortável. As mais inadequadas. É desconfortável.
Professor, eu até tirei do meu quadro para colocar no senhor. Então, o soluço se sabe a causa dele. Porque quando eu estudava... Não. A gente sabe coisas que estão associadas ao soluço. Mas, assim, a causa, ele ocorre por causa disso, disso. Toda vez que ocorre isso. Isso não é verdade. Você, às vezes, tem as mesmas condições e não tem soluço, e tem uma pessoa que tem a condição e tem o soluço. Então, é uma coisa muito individual. A reação daquele estímulo no nervo e havendo aquela contração, contração e descontração, que é o soluço. Professor, quem está sofrendo de soluço vai para qual especialidade médica? Foi uma pergunta danada, né? Não, mas é comum. O soluço, ele pode ser abordado por um clínico geral, ele pode ser abordado também, ser avaliado por um pneumologista, e às vezes ele também é avaliado pelo otorrinolaringologista, que é o otorrino, né? Então, essas 3 especialidades geralmente abordam o soluço. Agora, tem um soluço, Cláudia, que também é neurológico. Aí já é o neurologista, né? Então, é uma coisa muito dinâmica. Aí eu diria que, então, a pessoa ficar um pouco em repouso e não querer buscar as causas, porque não vai encontrar nunca. Eu acho que a abordagem do clínico geral é bastante adequada. Eu coloquei bem assim, bem um objetivo muito forte, e você, como professor, não vai dar o seu veredito nessa hora. Mas eu acho o ideal a pessoa que está do soluço botar o papelzinho. Lembra disso que sua mãe lhe falava? Tem vários recursos. Um bota o papelzinho, outro para de respirar. Outro leva susto, dá susto. Outro dá um susto, conta uma coisa para o outro se assustar. Mas importante é um clínico avaliar e depois ele encaminha para o pneumo, para o otorrino, para o neuro. Então, o clínico geral é bem adequado. É verdade. Porque o clínico geral, ele que sabe melhor a situação do corpo para mandar para o especialista, não é isso? Isso. E a gente tem mania de ir direto já para o especialista. É como... professor, o idoso apresenta... Aí eu volto para a parte da diverticulite. Certo. O idoso apresenta mais inflamação dos divertículos, falei bonito, olha, dos divertículos, ou uma pessoa de 40 anos, 30 e poucos anos? Não, o idoso. Ela é mais frequente, né? A gente até diz assim, um indivíduo com 60 anos tem 50% de chance. 70 anos tem 70% de chance. Acima dos 80 anos, tem mais de 80% de chance. Mas, assim, é como eu falei, isso não é tão matemático, né? Você pode encontrar uma pessoa com 80 anos, com 70 anos, e não ter divertículo nenhum. Mas a chance é bem maior no idoso. E qual é o primeiro sintoma que o idoso pode, né? A gente não está objetivando que o idoso pode ter ao ser portador dos divertículos ou da diverticulite? Dor. Dor no lado esquerdo. Dor. Aquele incômodo, aquela dor, tem que procurar ajuda médica. Professor, eu ia esquecendo de fazer uma pergunta, talvez assim não seja nem assim muito delicada, mas os divertículos são quase que a mesma coisa que a hemorroida, sendo que um é de um lugar e outra de outro? Não. Não tem nenhuma correlação de um com o outro. As hemorroidas são dilatações de vaso. O vaso da região
do ânus e do reto inferior, né? Ela dilata. Aí você diz, mas dilata por quê? A gente não sabe. Uma pessoa tem, outra não tem. Mesma coisa do divertido. Mas ela dilata e forma aquele botão de vaso, aquele acúmulo de vaso, e aquele vaso dilatado é que a gente chama de hemorroidas. Sim, mas aí o divertículo não é, eu só citei exemplo de parecer, entendeu? De O parecer. divertículo é um saquinho. Não é parecido com hemorroida, não? Você não viu? Não, é um saquinho de mucosa. Um saquinho. E a hemorroida é um vaso dilatado. É diferente. Ora, claro que não é parecido, mas a gente, São diferentes. o divertículo é um Um saquinho saquinho. e a hemorroida é um vaso dilatado. É uma dilatação venosa. É. E quem que, no momento, nos assistir e esteja querendo saber porque tem dor no estômago, do lado esquerdo, acima da virilha, né? Como você falou, deve procurar qual especialista? O coloproctologista. É a sua especialidade? É a minha especialidade. Certo. Não, é porque é interessante a gente, além de conversar, dar as diretrizes para as pessoas, para onde elas E vão. assim, os convênios nos famosos livrinhos, eles trazem coloproctologista ou proctologista. Cláudia de Bulhões, Mário Jucá, Benedito Bulhões, Cláudia, Tereza Bulhões, ele traz uma lista para você escolher. Então, não cabe aqui você dizer, eu estou direcionando para o Mário. Não. Não, A pessoa vai no convênio dele, está lá a listinha, vê os coloproctologistas. Eu vou melhor para a doutora Cláudia de Bulhões, eu vou melhor para o doutor Mário Jucá. E aí ele vai escolhendo e vai. Procura, vê lá o endereço. O senhor está falando o óbvio. E eu falei o ululante, como digamos assim. Para se a pessoa estiver sentindo isso, eu perguntei nesse sentido. Se a pessoa procura o coloproctologista. E, como sempre, o senhor muito ético, né? Que poderia dizer, não, nós somos coloproctologista. Agradeço muitíssimo o seu aceite a esse bate-papo conosco e de informação para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Finalizar agradecendo mais uma vez, desejando a todos que aproveitem esse bate-papo. Agradecer mais uma vez a Cláudia. E estou sempre às ordens. Muito obrigada. E para o senhor, doutor Mário, e para os nossos telespectadores, até o próximo programa. Não é? E, como sempre, o senhor muito ético, não é? Que poderia dizer, não, nós somos coloproctologista.